Hoje a gente vai fazer uma coisa que pode ser bem polêmica, que é ranquear os 12 de Konoha. A ideia aqui é muito simples, a gente simplesmente vai pegar o auge de cada personagem e comparar eles um com os outros para decidir qual que é o mais forte entre eles. E só para lembrar aqui que eu estou desconsiderando o Boruto, beleza? Algumas opiniões aqui provavelmente você vai acabar discordando de mim. E se isso acontecer, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o porquê você discorda de mim, ou até mesmo porquê que você concorda comigo. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Número 12, Ino Yamanaka. Eu acho que essa colocação aqui vai ser uma das menos polêmicas que eu vou falar, porque afinal a Ino tem pouquíssimos feitos em combate na obra, mas apesar disso ela não é um personagem inútil. Muito pelo contrário, na verdade a Ino tem um papel de suporte extremamente importante, principalmente na Quarta Grande Guerra Ninja. Ela foi capaz de conectar toda a Aliança Shinobi diversas vezes, permitindo uma comunicação estratégica em grande escala. Mas quando a gente fala diretamente sobre combate, essa situação muda completamente. A técnica principal da Ino é a transferência de mentes e pode ser sim uma técnica muito poderosa, só que o grande problema é que além de ser uma técnica lenta, ela deixa a Ino extremamente vulnerável. Mas de qualquer forma, comparando ela com os outros 12 de Konoha, ela acaba tendo menos feitos em combate. Número 11, Tenten. A Tenten é um especialista em armas. Normalmente, o seu estilo de luta consiste em invocar diversas armas usando seus pergaminhos. Durante a Quarta Guerra Ninja, a Tenten consegue usar uma das armas do Sábio dos Seis Caminhos, o Leque Bashosen. Apesar disso, a gente não tem grandes feitos pela Tenten, então ela acabou ficando nessa posição na nossa lista. Número 10, Kiba Inuzuka. O Kiba é um ninja especializado em rastreamento, graças a seu olfato que é muito aguçado. Mas o seu verdadeiro estilo de combate é o corpo a corpo, aliando-se ao seu fiel cachorrinho, o Akamaru. A técnica mais famosa dele é o Gatsuga, ou presa sob presa, onde ele gira em alta velocidade como uma broca poderosa que destrói tudo em seu caminho. Ele também consegue se transformar em um cachorro gigante, o que deixa sua técnica ainda mais poderosa. Durante a Quarta Guerra Ninja, ele demonstra que conseguiu aprimorar ainda mais essa técnica, conseguindo fazer um cachorro com 3 cabeças utilizando o Akamaru, um clone e obviamente ele mesmo. Apesar do alto poder destrutivo, Kiba não conseguiu grandes feitos em combate. Na verdade, ele perde a maioria dos combates que ele entra. Número 9, Hinata Hyuga. A Hinata possui o Byakugan, que é um dos dojutsus mais poderosos do universo de Naruto. Com ele, ela consegue enxergar o fluxo de chakra do oponente e atacar diretamente os pontos de chakra usando o punho gentil. O momento mais marcante da Hinata é quando ela enfrenta o Pain para poder proteger o Naruto. Mas ainda assim, a Hinata é um personagem sem grandes feitos em combate. Ela só está acima dos outros personagens dessa lista por causa que a sua técnica e seu dojutsu são muito competentes. Número 8, Rock Lee. Sem poder usar ninjutsu e genjutsu, ele se tornou um especialista em taijutsu. A sua técnica mais poderosa, sem sombra de dúvidas, é a abertura dos portões internos. Durante a Quarta Guerra Ninja, é dito que ele é capaz de abrir até o 6º portão, o que garante a ele uma força e velocidade absurda. Mesmo com pouco tempo em tela, dá pra ter uma base do quão poderoso ele se tornou, levando em consideração o poder do Gai Sensei. Rock Lee foi um dos personagens mais difíceis de ranquear, porque a gente não tem muitas provas concretas do verdadeiro poder de combate que ele tinha durante Naruto Shippuden. Número 7, Choji Akimichi. O nosso gordinho preferido passa por uma evolução absurda durante a série de Naruto. Antigamente, ele precisava usar pílulas especiais para poder ativar o verdadeiro poder do seu clã. Mas durante a Guerra Ninja, ele consegue ativar as suas asas de borboleta de forma natural, o que dá um buff enorme de força física para ele. As asas de borboleta, combinado à sua técnica de expansão corporal, transformam Choji em um verdadeiro tanque de guerra. Número 6, Shikamaru Nara. Shikamaru talvez não seja o mais forte fisicamente, mas ele é, sem sombra de dúvida, um dos, se não o personagem mais inteligente de toda a obra. A sua técnica das sombras permite que ele consiga controlar e imobilizar seus oponentes. Ao longo da série, ele desenvolve outras técnicas que conseguem deixar ele ainda mais ofensivo, como o estrangulamento ou até mesmo a perfuração usando as sombras. Além disso, um outro fato que é bem curioso é que ele é o único membro dos 12 de Konoha, fora do time 7, que conseguiu derrotar um Akatsuki. E a batalha dele contra o Hidan é uma das mais estratégicas de toda a série. Eu tava pensando em fazer um vídeo sobre até onde o Shikamaru com preparo consegue ir contra todos os principais personagens de Naruto. Deixa o like se você quer ver esse vídeo. Número 5, Shino. Pra ser bem sincero, eu queria colocar o Gold Shino numa posição ainda um pouquinho mais alta nessa lista, porque eu considero o Shino um dos personagens mais subestimados de Naruto. E apesar do Shino nunca ter perdido uma luta sequer em Naruto,
pelo menos não que eu me lembre. Eu acredito que o Kishimoto aproveitou muito pouco desse personagem que era tão incrível e tinha tanto potencial. Ele utiliza de insetos que vivem em seu corpo e se alimentam de chakra. Isso significa que qualquer oponente que for cercado por esses insetos vão ter sua energia drenada. É uma habilidade estupidamente roubada. Número 4. Neji Hyuga. O Neji foi apresentado pra gente no início da série como um verdadeiro gênio. O seu domínio do Byakugan e do Punho Gentil eram extremamente avançados para um ninja daquela idade. Técnica como a dos 64 golpes e a sua rotação defensiva fazem dele um dos personagens mais difíceis de se enfrentar de todo Naruto. Ainda no início de Naruto Shippuden, Neji já havia se tornado um Jonin, que é um feito extremamente impressionante. E por possuir um dos doujutsus mais fortes de toda a obra, e ele ser o teto de poder do clã Hyuga que a gente pôde presenciar, ele vai ficar nessa posição na nossa lista. E apesar de ter tido um fim um tanto quanto decepcionante, Neji sem sombra de dúvidas foi um dos maiores gênios da história de Naruto. Número 3. Sakura Haruno. Talvez alguns de vocês vão discordar de mim, mas depois do treinamento com a Tsunade, a Sakura sem sombra de dúvidas se torna uma ninja de elite. Ela se torna não só uma das melhores ninjas médicas que a gente pôde ver, como também possui uma força física monstruosa. Quando ela ativa o selo Byakugou durante a Guerra Ninja, ela ganha acesso a uma quantidade gigantesca de chakra. Isso permite regeneração quase instantânea e golpes capazes de destruir o campo de batalha. No auge do poder, a Sakura se coloca em igualdade contra os personagens mais poderosos de todo Naruto. E pra mim, isso é indiscutível. Número 2. Sasuke Uchiha. No auge do seu poder na guerra, Sasuke recebe o poder do Sábio dos Seis Caminhos. Com seu Sharingan e seu Susanoo completo, ele se torna um dos personagens mais poderosos da história. E a sua habilidade especial faz com que ele consiga trocar de posição com objetos ou pessoas de forma praticamente instantânea. E combinado com Susanoo, Amaterasu e Chidori, ele se torna um personagem extremamente imprevisível e quase impossível de se vencer. E por tudo isso é que ele fica em segundo lugar da nossa lista. Número 1. Naruto Uzumaki. Naruto, no final da guerra, se torna um dos personagens mais fortes de toda a obra. Com o chakra das bijus e o poder do sábio dos seis caminhos, ele tem habilidades extremamente roubadas, além de ter velocidades extremas e conseguir fazer milhares de clones, fora as diversas variações de Rasen Shuriken. E é claro, a gente não pode deixar de fora o poder da Kurama em si. E apesar de ficar em dúvida entre Sasuke ou Naruto qual que eu consideraria o mais forte, eu acabei optando por escolher o Naruto. Mas pra ser bem sincero, é tão equilibrado que fica muito difícil de decidir. E se você quer receber mais vídeos de Naruto ou de outros animes, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo, valeu, falou, tchau!